Galerinha, gente boa, bom dia. Vamos à correção dos exercícios que eu havia passado na aula passada. Vamos lá. O exercício 35 da página 82 diz o seguinte: colocando em contato duas massas de 400 gramas, sendo uma de ferro a 240 graus Celsius e outra de chumbo a 140 graus Celsius, qual será a temperatura de equilíbrio térmico? Considere apenas troca de calor entre as duas massas e os seguintes dados de calor específico: do ferro, 0,11 calorias por gramas graus Celsius, e calor específico do chumbo, 0,031 calorias por gramas graus Celsius. Bem, eu vou retirar os dados colocando eles nessa tabela. Do ferro foi dado que a massa é 400 e do chumbo 400, as duas massas 400 gramas. Temperatura inicial do ferro 240 e do chumbo 140. Foi pedida a temperatura final de equilíbrio, onde as duas atingem a mesma temperatura. Calor específico do ferro 0,11 calorias por gramas graus Celsius e do chumbo 0,031 calorias por gramas graus Celsius. Somatória das trocas de calor é igual a zero. Q1, Q2. Quem é Q1? M, C, delta T1. Quem é Q2? M2, C2, delta T2. Q1 mais Q2 é igual a zero. Ou seja, 400 vezes 0,11 vezes T menos 240 mais 400 vezes 0,031 vezes T menos 140. Se eu fizer a mesma operação matemática dos dois lados da igualdade, eu não altero a igualdade. Então, eu vou dividir os dois lados por 400. Dividindo um lado de cá por 400, esse 400 e 400 fica 1. E esse 0 dividido por 400 é 0. Então, vai sobrar 0,11 vezes T menos 240, que vai dar 0,11 vezes T menos 26,4. Vai sobrar 0,31 vezes T menos 140, que vai dar 0,031 vezes T menos 4,34. Isso tudo somando é igual a zero. 0,11 mais 0,031 vai dar 0,141T. Menos 26,4 menos 4,34 vai dar menos 30,74, que do outro lado vai passar positivo. 0,141 multiplicando, passa dividindo. Efetuando essa divisão, nós temos que a temperatura final, temperatura de equilíbrio térmico, será de 218 graus Celsius aproximadamente. Vamos agora à correção aqui da nossa questão de número 36, da mesma página. Diz o seguinte: uma peça de 50 gramas de ouro é aquecida até atingir a temperatura de 1000 graus Celsius. Em seguida, essa peça é mergulhada em um tanque contendo 5 litros de água a 25 graus Celsius. Desprezando as trocas de calor com o ambiente, determine a elevação de temperatura da água até que seja estabelecido o equilíbrio térmico. Tá. Calor específico do ouro, 0,032 calorias por gramas graus Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por gramas graus Celsius. E densidade da água, 1 kg por litro. A tabela é massa em gramas, calor específico em calorias por gramas graus Celsius, temperatura inicial em graus Celsius, temperatura final em graus Celsius e variação de temperatura em graus Celsius. No exercício eu quero a variação de temperatura da água. Elevação é variação. A massa do ouro foi dada como sendo 50 gramas, uma temperatura inicial de 1000, e eu quero a temperatura final através dessa tabela aqui. Ou seja, variação de temperatura do ouro é T menos 1000. Calor específico do ouro, 0,032 calorias por gramas graus Celsius foi dado.
Me foi dado o volume de água. O volume de água é 5 litros. A densidade da água, 1 kg por litro. Densidade é massa sobre volume. Eu descubro que a massa é de 5 kg, ou seja, 5.000 gramas. Calor específico da água, 1. Temperatura inicial, 25. Eu vou achar a temperatura final da água. Consequentemente, a variação de temperatura da água é T menos 25. Somatória das trocas de calor é igual a zero. Q1 mais Q2 é igual a zero. Quem é Q1? 50 vezes 0,032 vezes T menos 1.000. Quem é Q2? 5.000 vezes 1 vezes T menos 25. Eu vou dividir os dois lados por 50. 50 por 50 fica 1. 5.000 por 50 fica 100. Então, eu vou ficar aqui 0,032 vezes T menos 1.000, ou seja, 0,032 vezes T menos 32. 100 vezes T menos 25, que é 100T menos 2.500, somando tudo isso, é igual a zero. 0,032T mais 100T vai dar 100,032T. 2.532 passando para o outro lado somando, vai dar 2.532. 100,032 passa dividindo, fazendo essa divisão, a temperatura final ela é de aproximadamente 25,31 graus Celsius. Mas eu não quero a variação de temperatura. Aliás, eu não quero a temperatura final. Eu quero a variação de temperatura. Variação de temperatura da água, T menos 25, ou seja, 25,31 menos 25. Essa variação de temperatura da água é aproximadamente 0,31 graus Celsius. Vamos agora à correção do exercício de número 40 da página 86, que diz o seguinte: em um calorímetro de capacidade térmica conhecida igual a 8 calorias por grau Celsius, é colocada uma massa de água de 50 a 50 graus Celsius. Se a temperatura inicial no interior do calorímetro era de 20 graus Celsius e ao final o equilíbrio térmico era de 48 graus Celsius, qual é o valor da massa de água colocada nesse calorímetro? Galera, calor específico da água, 1 caloria por gramas graus Celsius. Capacidade térmica é a multiplicação da massa vezes o calor específico. Usando a tabela, calorímetro tem capacidade térmica, então já é a multiplicação da massa do calor específico. Temperatura inicial dele 20, final 48, variação 28. Massa de água eu quero saber. Calor específico da água 1, temperatura inicial 50 e final 48, ou seja, a temperatura diminuiu 2 graus Celsius. Somatória das trocas de calor é zero. Q1 mais Q2 é zero. Quem é Q1? Capacidade térmica vezes variação de temperatura. 8 vezes 28. Quem é Q2? M vezes 1 vezes menos 2. Então, jogando isso aqui, vai ficar 28 vezes 8, mais M vezes 1 vezes menos 2, igual a zero. 28 vezes 8, 224. Menos 2M passa para o outro lado, 2M. 2 passa dividindo, massa 224 dividido por 2. A massa de água, ela vale, então, 112 gramas. Vamos lá. Último exercício que eu havia passado para vocês, questão de número 41. Vejamos. Questão 41 fala o seguinte: uma massa de 200 gramas de um líquido de calor específico 0,75 calorias por gramas graus Celsius é colocada em um calorímetro de capacidade térmica igual a 10 calorias por grau Celsius, que tem inicialmente uma temperatura interna de 30 graus Celsius. Ao ser estabelecido o equilíbrio térmico, verifica-se que a temperatura do líquido é de 45 graus Celsius. Qual era a temperatura do líquido no momento em que ele foi colocado no calorímetro? Vou preencher da mesma maneira a tabela. Líquido, calorímetro.
massa vezes calor específico, é a capacidade térmica. Do líquido, a massa é 200, calor específico 0,75, temperatura inicial quero saber, final 45. Do calorímetro, capacidade térmica, que é a multiplicação desses dois, 10 calorias por grau Celsius, temperatura inicial 30, final 45. Variação de temperatura do líquido, 45 menos T0. Do calorímetro, 45 menos 30, que é 15. Somatória das trocas de calor é zero, consequentemente Q1 mais Q2 é igual a zero. Quem é Q1? 200 vezes 0,75 vezes T menos, vezes 45 menos T. Quem é Q2? 10 vezes 15. Somando tudo isso é igual a zero. 200 vezes 0,65 é 130. 130 que multiplica 45, que vai ficar 5.850. 130 que multiplica menos T, que vai ficar menos 130T. Mais 10 vezes 15, que é 150. 5.850 mais 150 é 6.000. Menos 130T, passo para o outro lado dividindo, passo para o outro lado somando. 130 passa para cá dividindo, fazendo essa divisão, temperatura final aproximadamente 46,15 graus Celsius. Ainda sobre isso, vocês vão fazer para mim os seguintes exercícios. Exercício 37, da página 83, e exercício 43 e 44, da página 86. Tenham uma boa semana. Não deixe de fazer o exercício para vocês poderem treinar o raciocínio de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.